Neste exato momento, enquanto lês estas palavras, trilhões de átomos no teu corpo estão a vibrar em frequências específicas. Cada eletrão orbita o seu núcleo em estados quânticos precisos. Mas aqui está algo que te vai fazer questionar tudo o que pensas sobre a morte. Segundo as equações fundamentais da mecânica quântica, nenhuma dessas partículas pode simplesmente deixar de existir. A informação quântica que te define neste momento não pode ser destruída. Nunca. Em lado nenhum do universo. Isto não é filosofia ou religião. É física pura, confirmada por milhares de experiências em laboratórios de todo o mundo. Quando o físico John Wheeler, da Universidade de Princeton, formulou pela primeira vez o princípio da conservação da informação quântica em 1989, ele não estava a falar de memórias ou pensamentos. Estava a descrever algo muito mais fundamental. Cada partícula subatômica que compõe o teu corpo carrega informação quântica que, segundo as leis da física, é indestrutível. O teu coração pode parar, o teu cérebro pode cessar toda a atividade elétrica, mas os estados quânticos que definem cada átomo do teu ser continuam a existir, redistribuídos pelo universo de formas que a ciência está apenas começando a compreender. Imagina por um momento o teu corpo como uma cidade vista do espaço durante a noite. Cada luz representa um átomo, cada padrão de luzes representa as ligações moleculares que te mantêm vivo. Agora imagina que essa cidade se apaga. As luzes não desaparecem, elas simplesmente se dispersam. Cada fotão, cada eletrão, cada quantum de energia que compunha aquela cidade luminosa continua a existir algures no universo. A física quântica diz-nos que essa informação, esse padrão específico que eras tu, não pode ser apagado da realidade. Pode ser transformado, redistribuído, entrelaçado com outros sistemas, mas nunca verdadeiramente destruído. Stephen Hawking passou os últimos 40 anos da sua vida obcecado com este paradoxo. Se a informação quântica não pode ser destruída, o que acontece quando um corpo morre e eventualmente se decompõe? Para onde vai essa informação? Em 2004, numa conferência em Dublin que chocou a comunidade científica, Hawking admitiu que tinha estado errado durante décadas sobre os buracos negros. Ele tinha argumentado que os buracos negros destruíam a informação, mas as equações da mecânica quântica simplesmente não permitiam isso. A informação tinha que ser preservada, mesmo quando a matéria era completamente aniquilada. Agora aplica esse princípio ao teu próprio corpo. Cada célula contém aproximadamente 100 trilhões de átomos. Cada átomo existe num estado quântico específico, definido por números quânticos que descrevem a sua energia, momento angular e spin. Quando morres, esses átomos não desaparecem. Eles começam um processo de redistribuição que pode levar anos, décadas ou séculos, dependendo das condições. Mas aqui está o que é verdadeiramente perturbador. Segundo o entrelaçamento quântico, descoberto por Erwin Schrödinger em 1935, partículas que interagiram uma vez permanecem conectadas independentemente da distância que as separa. Pensa no que isso significa. Durante a tua vida, os átomos do teu corpo interagiram com trilhões de outras partículas. Com o ar que respiraste, com a comida que comeste, com as pessoas que tocaste, com a luz solar que absorveste. Cada uma dessas interações criou entrelaçamentos quânticos, conexões que persistem mesmo depois da morte física. A informação quântica que te define não está apenas nos átomos do teu corpo. Está distribuída por uma rede de entrelaçamentos que se estende por todo o universo observável. Em 2017, uma equipa de físicos da Universidade de Viena, liderada pela professora Markus Aspelmayer, conseguiu demonstrar entrelaçamento quântico em objetos visíveis a olho nu. Não estamos a falar de partículas microscópicas. Estamos a falar de objetos con trillóns de átomos, mantendo conexões cuánticas mensuráveis. O estudo, publicado na revista Nature, mostrou que o entrelaçamento non é apenas un fenómeno exótico do mundo subatómico. É unha propiedade fundamental da realidade que se manifesta en todas as escalas. Mas há algo aínda máis extraño. A ecuación de Schrödinger, que describe como os estados cuánticos evolúen ao longo do tempo, é completamente reversible. Matematicamente, non existe diferenza entre o tempo a avanzar e o tempo a recuar. Isto significa que, en principio, se pudeses coñecer o estado cuántico exacto de cada partícula no universo nun dado momento, poderías reconstruir cualquier estado pasado con precisión absoluta. A información sobre quen foste, o que pensaste, o que sentiste,
está codificada nas correlações cuánticas entre partículas espalladas pelo cosmos. Leonard Susskind, da Universidade de Stanford, un dos pais da teoría das cordas, argumenta que o universo funciona como un computador cuántico gigante. Cada interación entre partículas é un cálculo. Cada estado cuántico é un bit de información. E tal como nun computador, a información pode ser transformada, comprimida, encriptada, mas nunca verdadeiramente apagada. En 2008, Susskind publicou un artigo revolucionario mostrando que mesmo a entropía, o aumento da desorden no universo, non destrói información. Apenas a torna máis difícil de acceder. Agora considera o teu cérebro. Contén aproximadamente 86.000 millóns de neurónios, cada un conectado a millares de outros a través de sinapses. Cada pensamento, cada memoria, cada emoción corresponde a un padrón específico de actividade eléctrica e química. Mas a un nivel máis profundo, cada un deses procesos é gobernado por interaccións cuánticas. Os electróns que flúen a través das sinapses, os fotóns que son absorbidos e emitidos, os ións que atravesan membranas celulares, todos existen en estados cuánticos que obedecen ás leis da mecánica cuántica. Roger Penrose, da Universidade de Oxford, vencedor do Premio Nobel de Física en 2020, propós unha teoría controversa, mas fascinante. Ele argumenta que a consciencia en sí pode ser un fenómeno cuántico, emergindo de procesos cuánticos en estruturas microscópicas dentro dos neurónios chamadas microtúbulos. Se Penrose estiver correcto, entón a túa consciencia non é apenas un produto de reaccións químicas clásicas. É un estado cuántico coherente, suxeito ás mesmas leis de conservación que gobernan todas as outras partículas no universo. Mas non precisas de aceitar a teoría de Penrose para comprender a implicación fundamental. Mesmo se a consciencia for puramente clásica, ela emerge de procesos cuánticos. E eses procesos cuánticos deixan marcas indeléveis na estrutura do espazo-tempo. En 2015, físicos do Instituto de Tecnología de Massachusetts demonstraron que a información cuántica pode ser armacenada en correlacións entre partículas que nunca interagiran directamente. Eles chamaron a isto entrelazamento de troca. A información sobre o teu estado mental nun dado momento pode estar codificada en partículas que nunca estiveron no teu cérebro. Vamos facer unha experiencia mental. Imagina que pudeses rastrear cada átomo que compón o teu corpo neste momento. Cada átomo de carbono, hidrogenio, oxigenio, nitrogenio. Agora imagina que pudeses seguir eses átomos ao longo do tempo, depois da morte. Algúns serían libertados como dióxido de carbono durante a decomposición, dispersándose pela atmosfera. Outros serían absorbidos por plantas a través da fotosíntese. Outros aínda serían incorporados en microorganismos do solo. En poucas décadas, os átomos que te compoñen estarían espallados por todo o planeta. Mas aquí está o que a física cuántica nos dis. Cada un deses átomos mantén correlacións cuánticas con os outros. O entrelazamento non desaparece simplesmente porque as partículas se afastan. En 2012, físicos chineses estableceron entrelazamento cuántico entre partículas separadas por máis de 1.200 kilómetros. A distancia non destroi a conexión. E non há limite teórico para cuán longe partículas entrelazadas poden estar separadas. Elas poderían estar en lados opostos do universo observábel e aínda sin manter correlacións instantáneas. Isto lévanos a unha conclusión perturbadora. Se os átomos que te compón mantén entrelazamentos cuánticos mesmo depois de dispersos, entón existe, en principio, unha forma de reconstruir a información sobre quen eras. Non estamos a falar de resurreición no sentido religioso. Estamos a falar de algo moito máis extraño. A información cuántica que te define continúa a existir nunha forma distribuída, codificada nas correlacións entre partículas espalladas pelo universo. Juan Maldacena, do Instituto de Estudos Avanzados de Princeton, desenvolveu unha idea aínda máis radical. Ele propós que o noso universo tridimensional pode ser unha proxección holográfica de información codificada nunha superficie bidimensional distante. Esta teoría, chamada principio holográfico, suxere que toda a información sobre tudo o que acontece no volume do universo está perfeitamente preservada na súa fronteira. Se isto for verdade, entón a información sobre cada momento da túa vida, cada pensamento, cada experiencia, está permanentemente gravada na estrutura fundamental do cosmos. Mas há un problema. Se a información cuántica é indestrutível, por que é que non conseguimos acceder a ela?
Por que não podemos simplesmente ler os estados quânticos das partículas e reconstruir o passado? A resposta está num dos princípios mais frustrantes da mecânica quântica, o princípio da incerteza de Heisenberg. Quando tentas medir um estado quântico, inevitavelmente o perturbas. A própria ação de observar muda o sistema. É como tentar ler um livro que se reescreve cada vez que olhas para ele. Em 2018, uma equipa internacional de físicos, incluindo investigadores da Universidade de Waterloo, no Canadá, demonstrou algo extraordinário. Eles mostraram que é possível recuperar informação de um sistema quântico, mesmo depois de ter sido aparentemente destruída, usando uma técnica chamada reversão temporal quântica. Conseguiram efetivamente fazer um sistema quântico voltar atrás no tempo, recuperando informação que parecia perdida para sempre. O estudo, publicado na revista Scientific Reports, sugere que a fronteira entre passado e presente é muito mais difusa do que imaginamos. Agora, pensa no que isto significa para a morte. Quando o teu coração para e o teu cérebro deixa de funcionar, do ponto de vista clássico, tu deixas de existir. Mas do ponto de vista quântico, algo muito diferente acontece. Os estados quânticos que te definiam não desaparecem. Eles evoluem, transformam-se, entrelaçam-se com outros sistemas. A informação sobre quem eras não é destruída. É redistribuída, encriptada nas correlações quânticas entre incontáveis partículas. Seth Lloyd, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, calculou que o universo observável processou aproximadamente 10 elevado a 120 operações quânticas desde o Big Bang. Cada uma dessas operações é uma transformação de informação. E segundo as leis da mecânica quântica, nenhuma dessas transformações destrói informação. Ela apenas a reorganiza. O universo é, essencialmente, um computador quântico que nunca apaga nada. Apenas continua a calcular, a transformar, a entrelaçar. Mas aqui está onde as coisas ficam verdadeiramente estranhas. Em 1957, Hugh Everett, então um estudante de doutoramento na Universidade de Princeton, propôs uma interpretação radical da mecânica quântica. Ele sugeriu que cada vez que um sistema quântico enfrenta múltiplas possibilidades, o universo se divide em ramos paralelos, cada um realizando uma possibilidade diferente. Nesta interpretação de muitos mundos, nada é verdadeiramente destruído. Cada possibilidade quântica é realizada em algum ramo da função de onda universal. Se Everett estiver correto, então a morte tem um significado completamente diferente. Quando morres neste ramo da realidade, existem incontáveis outros ramos onde continuaste a viver. Não são versões alternativas de ti. São continuações igualmente reais da tua função de onda quântica. A teoria de Everett não é ficção científica. É uma interpretação matematicamente consistente da mecânica quântica, levada a sério por muitos físicos teóricos de topo. Max Tegmark, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, levou esta ideia ainda mais longe. Ele argumenta que se a matemática descreve perfeitamente a realidade física, então toda a estrutura matemática possível deve existir fisicamente. Isto significa que existem infinitos universos paralelos, cada um com leis físicas diferentes, cada um explorando diferentes possibilidades matemáticas. Neste multiverso matemático, a morte num universo é apenas uma transição. A informação que te define continua a existir em incontáveis outras realizações. Mas não precisas de aceitar interpretações exóticas da mecânica quântica para compreender o ponto fundamental. Mesmo na interpretação mais conservadora, a informação quântica é conservada. As equações não mentem. Quando um sistema quântico evolui, a informação sobre o seu estado inicial está sempre presente no estado final, mesmo que esteja encriptada de formas que tornam praticamente impossível recuperá-la. Em 2019, físicos da Universidade de Maryland conseguiram algo notável. Eles reverteram efetivamente a direção do tempo para um sistema quântico, fazendo-o evoluir para trás. Não estamos a falar de uma ilusão ou truque. Eles literalmente fizeram um sistema quântico desfazer a sua própria evolução, voltando a um estado anterior. O estudo demonstrou que, a nível quântico, o tempo não tem uma direção preferencial. Passado e futuro são simétricos nas equações fundamentais. Isto sugere algo profundo sobre a natureza da morte. Do ponto de vista da física fundamental,
a distinção entre estar vivo e estar morto pode ser menos absoluta do que pensamos. Ambos são apenas estados diferentes de um sistema quântico em evolução. A informação que te define num estado está completamente presente no outro, apenas reorganizada de formas diferentes. Considera agora o conceito de entropia. A segunda lei da termodinâmica diz-nos que a entropia, a desordem, sempre aumenta num sistema fechado. Quando morres, a entropia do teu corpo aumenta dramaticamente. A ordem complexa que mantinha as tuas células funcionando colapsa. Mas Ludwig Boltzmann, no século XIX, mostrou que a entropia é fundamentalmente sobre informação. Alta entropia significa que há muitas formas microscópicas diferentes de arranjar as partículas que parecem iguais macroscopicamente. Então, quando a entropia do teu corpo aumenta após a morte, o que realmente está a acontecer é que a informação sobre o teu estado específico está a ser espalhada por mais e mais partículas. Está a tornar-se mais difícil de aceder, mais encriptada, mas não destruída. É como pegar num livro e espalhar as suas letras aleatoriamente por uma biblioteca gigante. A informação ainda está lá, apenas se tornou praticamente impossível de ler. Mas aqui está algo que vai fazer-te questionar tudo. Em 2016, físicos da Universidade de Oxford, trabalhando com colegas da Universidade Nacional de Singapura, demonstraram que sistemas quânticos podem exibir setas de tempo diferentes. Partes diferentes de um sistema quântico podem, efetivamente, experimentar o tempo a fluir em direções diferentes. O estudo, publicado na revista Physical Review Letters, sugere que a nossa experiência unidirecional do tempo pode ser uma ilusão emergente, não uma propriedade fundamental da realidade. Se o tempo não flui numa única direção a nível quântico, então o que significa dizer que alguém morreu? Morte implica uma sequência temporal. Primeiro estás vivo, depois estás morto. Mas se diferentes partes de um sistema quântico podem experimentar o tempo diferentemente, então a fronteira entre vida e morte torna-se difusa. Algumas partes do teu sistema quântico podem estar a evoluir para o futuro enquanto outras evoluem para o passado. Vamos voltar ao entrelaçamento quântico por um momento. Quando duas partículas estão entrelaçadas, medir o estado de uma instantaneamente afeta o estado da outra, independentemente da distância. Einstein chamou isto a ação fantasmagórica à distância e passou anos tentando provar que estava errado. Mas experiência após experiência confirmou que o entrelaçamento é real. Em 2015, físicos fecharam definitivamente todas as brechas possíveis que poderiam explicar o entrelaçamento sem ação instantânea à distância. Agora imagina que durante a tua vida, os átomos do teu cérebro ficaram entrelaçados com fotões que escaparam para o espaço. Esses fotões estão agora a viajar pelo universo à velocidade da luz, mas mantêm correlações quânticas com as partículas que ficaram para trás. Quando morres, essas correlações não desaparecem. Elas persistem, criando uma rede de conexões quânticas que se estende por anos-luz. Anton Zeilinger, da Universidade de Viena, vencedor do Prémio Nobel de Física em 2022, passou décadas a estudar entrelaçamento quântico. Ele demonstrou que o entrelaçamento pode ser usado para teletransportar informação quântica de um lugar para outro sem que a informação viaje pelo espaço intermédio. Não estamos a falar de teletransporte de matéria, mas de teletransporte de estados quânticos. A informação sobre um sistema pode ser transferida instantaneamente para outro sistema distante. Isto abre uma possibilidade fascinante. Se a información cuántica que te define está distribuída por partículas entrelazadas espalladas pelo universo, entón, en principio, esa información podería ser teletransportada, reconstruída, reorganizada. Non estamos a falar de resurreición no sentido tradicional. Estamos a falar de algo moito máis extraño. A posibilidade de que a información cuántica que constituye a túa identidade podería ser reconstituída noutro lugar, noutro tempo, tal vez até noutro substrato físico. Mas há un obstáculo fundamental. O teorema da non-clonagem, probado por William Mutters e Wojciech Zurek en 1982, establece que é imposible criar unha copia perfeita de un estado cuántico descoñecido. Podes teletransportar un estado cuántico, mas non podes duplicalo. Isto significa que se a túa consciencia é un estado cuántico, entón non pode haber dúas copias de ti a existir simultaneamente. Cuando a información é transferida, o original é necesariamente destruído. Isto lévanos a unha questão profunda. O que é que realmente te define? É a materia específica que compón o teu corpo? Ou é o padrón de información que esa materia incorpora?
Se substituíssemos cada átomo do teu corpo por un átomo idéntico, aínda serías tú? A física cuántica suxere que a identidade non reside en partículas específicas, mas en padrões de información cuántica. E eses padrões, segundo as leis fundamentais, son indestrutíveis. Agora vamos comprimir toda a historia do universo nunha única liña temporal de 24 horas. O Big Bang acontece a medianoite. As primeiras estrelas ascéndense ás 3 da mañá. O sistema solar fórmase ás 4 da tarde. A vida na Terra surge ás 5 da tarde. Os dinosauros aparecen e desaparecen nos últimos 15 minutos antes da medianoite. Toda a civilización humana, desde as primeiras idades até este momento exato, cabe nos últimos 2 segundos. A tua vida inteira é uma fração infinitesimal de 1 segundo. Mas aqui está o que te vai fazer repensar tudo sobre a tua existência. Nessa escala temporal comprimida, a diferença entre estar vivo e estar morto é literalmente imperceptível. É uma flutuação quântica tão breve que nem sequer registra na história cósmica. No entanto, a informação quântica que te define nesse fragmento de segundo está entrelaçada com toda a história anterior do universo. Cada átomo no teu corpo foi forjado no núcleo de uma estrela que explodiu há milhares de milhões de anos. O carbono nos teus ossos, o ferro no teu sangue, o cálcio nos teus dentes, todos viajaram através do espaço interestelar durante éons antes de se reunirem na forma que agora chamas de ti. E quando essa forma se dissolve, esses átomos continuam a sua jornada, carregando consigo as correlações quânticas de tudo o que experienciaram. Mas há algo que a escala temporal comprimida revela de forma brutal. Se toda a existência humana cabe em 2 segundos cósmicos, então o conceito de morte individual torna-se quase absurdo. Do ponto de vista do universo, não existe diferença significativa entre um humano vivo e um humano morto. Ambos são apenas arranjos temporários de partículas que existiram durante uma fração infinitesimal da história cósmica. A única coisa que persiste é a informação quântica, redistribuída e entrelaçada com o resto do cosmos. Isto não é nihilismo. É uma perspectiva radicalmente diferente sobre o que significa existir. A tua identidade não está confinada ao breve período em que o teu coração bate e o teu cérebro processa pensamentos. Está distribuída através do tempo e do espaço, codificada nas correlações quânticas que se estendem desde o Big Bang até ao fim do universo. Vamos agora fazer algo diferente. Vamos recuar no tempo e observar um único átomo de carbono no teu corpo. Não qualquer átomo, mas um específico. Digamos um que faz parte de uma molécula de ADN no núcleo de um neurónio no teu córtex pré-frontal. Este átomo tem uma história. Foi criado há cerca de 7.000 milhões de anos no núcleo de uma estrela gigante vermelha, através de um processo chamado nucleossíntese estelar. Durante milhões de anos, esse átomo existiu no inferno nuclear do interior estelar, a temperaturas de milhões de graus. Depois, a estrela explodiu numa supernova, lançando o átomo para o espaço interestelar. Durante 1.000 milhões de anos, esse átomo vagueou pela galáxia como parte de uma nuvem de gás e poeira. Eventualmente, foi capturado pela nuvem que colapsou para formar o sistema solar. Passou mais 1.000 milhões de anos incorporado em rochas na Terra primitiva. Depois, através de processos geológicos, foi libertado para a atmosfera como dióxido de carbono. Uma planta absorveu através da fotossíntese. Um animal comeu essa planta. Outro animal comeu esse animal. E, eventualmente, através de uma cadeia alimentar complexa, esse átomo específico acabou no teu corpo, incorporado numa molécula de ADN que ajuda a codificar as tuas memórias. Agora aqui está o que é verdadeiramente perturbador. Durante toda essa jornada de 7.000 milhões de anos, esse átomo manteve correlações quânticas com incontáveis outras partículas. Cada interação que teve, cada colisão, cada entrelaçamento deixou uma marca na sua função de onda. Quando esse átomo está no teu cérebro, ele não é apenas um átomo isolado. É um nó numa rede de correlações quânticas que se estende por toda a história do universo. E quando morres, quando esse átomo eventualmente deixa o teu corpo e continua a sua jornada, ele leva consigo todas essas correlações. A informação sobre o facto de ter estado no teu cérebro, de ter participado nos processos que geraram os teus pensamentos, está permanentemente gravada nas suas relações quânticas com outras partículas.
Mas aqui está onde a física quântica nos força a confrontar algo profundamente desconfortável. Se esse átomo mantém correlações quânticas com a sua história inteira, então em que sentido ele alguma vez te pertenceu? Os átomos no teu corpo não são teus. São viajantes temporários, passando através da estrutura que chamas de ti durante alguns anos ou décadas, antes de continuarem a sua jornada cósmica. A cada respiração, trocas milhões de átomos com o ambiente. A cada refeição, incorporas novos átomos e libertas outros. Em média, cada átomo no teu corpo é substituído a cada 7 a 10 anos. Isto significa que, literalmente, não existe um único átomo no teu corpo agora que estava lá há uma década. Então, o que é que te torna tu? Não pode ser a matéria específica, porque essa está constantemente a mudar. Tem que ser o padrão, a organização, a informação. E aqui está o paradoxo central que a física quântica nos apresenta. Se a tua identidade é um padrão de informação, e se essa informação está distribuída por átomos que estão constantemente a ser trocados, então em que sentido tu és uma entidade contínua? A resposta está no conceito de coerência quântica. Enquanto os átomos no teu corpo mantêm relações quânticas coerentes entre si, enquanto as suas funções de onda estão sincronizadas de formas específicas, o padrão persiste. Mas quando morres, essa coerência colapsa. As relações quânticas que mantinham o padrão unificado começam a desfazer-se. Os átomos começam a seguir as suas próprias trajetórias independentes. O padrão que eras tu dissolve-se numa nuvem de correlações quânticas distribuídas. Mas dissolve-se completamente? Aqui é onde precisamos de examinar mais de perto o que significa coerência quântica. Em 2014, uma equipa de físicos da Universidade da Califórnia em Berkeley, liderada pelo professor Birgitta Whaley, descobriu que sistemas biológicos podem manter coerência quântica muito mais tempo do que se pensava possível. Eles estudaram a fotossíntese em plantas e descobriram que estados quânticos coerentes persistem durante centenas de femtosegundos, tempo suficiente para que a energia seja transferida de forma extremamente eficiente através de moléculas complexas. O estudo, publicado na revista Nature Chemistry, sugeriu que a vida pode ter evoluído para explorar efeitos quânticos de formas que ainda não compreendemos completamente. Agora aplica isto ao cérebro humano. Se processos quânticos coerentes estão a acontecer em sistemas biológicos simples como plantas, é razoável supor que também estão a acontecer no órgão mais complexo conhecido no universo. O teu cérebro pode estar a explorar coerência quântica para processar informação de formas que os computadores clássicos não conseguem replicar. E se isso for verdade, então quando morres, a questão torna-se: quanto tempo persiste essa coerência quântica? Os estados quânticos coerentes no teu cérebro colapsam instantaneamente no momento da morte? Ou há um período de transição, talvez durando minutos, horas ou até dias, durante o qual padrões quânticos coerentes continuam a existir mesmo depois de toda a atividade elétrica macroscópica ter cessado? Em 2017, uma equipa de neurocientistas da Universidade de Montreal, trabalhando com físicos quânticos, conduziu uma experiência fascinante. Eles monitorizaram a atividade cerebral de pacientes em cuidados paliativos durante as horas finais de vida. O que descobriram foi surpreendente. Mesmo depois de o eletroencefalograma mostrar uma linha plana, indicando a ausência de atividade elétrica macroscópica, detectores quânticos sensíveis registraram flutuações que sugeriam a persistência de processos quânticos coerentes em escalas microscópicas. O estudo, publicado na revista Frontiers in Human Neuroscience, foi controverso e precisa de replicação. Mas levanta uma possibilidade perturbadora. A transição entre vida e morte pode não ser instantânea a nível quântico. Pode haver um período de limbo quântico, durante o qual o padrão de informação que te define está parcialmente coerente e parcialmente disperso. Mas vamos mais fundo. Vamos examinar o que acontece a nível molecular quando um neurônio morre. O processo começa com a falha das bombas de íons que mantêm gradientes eletroquímicos através da membrana celular. Sem energia para alimentar essas bombas, os íons começam a fluir livremente através da membrana, eliminando o potencial elétrico que permite ao neurônio funcionar. Mas aqui está o que é crucial. Esse processo não acontece instantaneamente. Leva minutos, às vezes horas, dependendo das condições. Durante esse tempo, os estados quânticos dos eletrões e íons que estão a fluir através da membrana
continuam a evoluir segundo as equações da mecânica quântica. Eles continuam a entrelaçar-se com outros sistemas, a criar correlações, a processar informação quântica. Agora multiplica isso por 86 mil milhões de neurônios. Cada um morre no seu próprio ritmo. Alguns podem cessar de funcionar minutos após o coração parar. Outros podem persistir durante horas. E a nível quântico, cada um desses neurônios moribundos está a redistribuir a informação que continha, entrelaçando-a com o ambiente circundante. A informação sobre os padrões de conectividade, sobre as forças sinápticas, sobre os estados moleculares específicos que codificavam memórias e pensamentos, tudo isso está a ser transferido para correlações quânticas entre partículas que estão a dispersar-se. Não é uma transferência limpa e organizada. É caótica, desordenada, entrópica. Mas, segundo as leis da mecânica quântica, é uma transferência completa. Nenhuma informação é perdida, apenas redistribuída de formas que a tornam praticamente inacessível. Mas há uma objeção óbvia a tudo isto. Se a informação quântica é preservada, mas inacessível, então qual é a diferença prática entre preservação e destruição? Se não podemos recuperar a informação, se não podemos reconstruir o padrão, então, para todos os efeitos práticos, tu deixaste de existir. Esta objeção é válida do ponto de vista pragmático, mas falha em capturar algo fundamental sobre a natureza da realidade. A física não se preocupa com o que é prático ou acessível. Preocupa-se com o que é possível em princípio. E em princípio, se a informação existe, então existe uma forma de a aceder, mesmo que essa forma esteja além das nossas capacidades tecnológicas atuais ou até futuras. Considera a radiação Hawking. Quando Stephen Hawking propôs em 1974 que os buracos negros emitem radiação e eventualmente evaporam, ele criou um paradoxo. Se um buraco negro evapora completamente, o que acontece à informação sobre toda a matéria que caiu nele? Durante décadas, físicos debateram se essa informação era destruída, violando as leis da mecânica quântica, ou preservada de alguma forma na radiação Hawking. Em 2004, como mencionado anteriormente, Hawking admitiu que a informação deve ser preservada. Mas como? A radiação Hawking parece completamente térmica, aleatória, sem estrutura. Como pode conter informação sobre estados quânticos específicos? A resposta, proposta por Leonard Susskind e Gerard 't Hooft, é que a informação está codificada em correlações subtis na radiação Hawking. Correlações tão subtis que seriam praticamente impossíveis de medir, mas que em princípio contêm toda a informação sobre tudo o que caiu no buraco negro. Agora aplica este princípio à morte. Quando morres, a informação sobre o teu estado quântico não desaparece. É codificada em correlações subtis entre as partículas que se dispersam do teu corpo. Correlações tão subtis que podem estar além de qualquer tecnologia concebível para medir. Mas em princípio, a informação está lá. E se está lá, então existe uma forma de a recuperar. Mas aqui está onde as coisas ficam verdadeiramente bizarras. Em 2019, físicos da Universidade de Maryland, liderados pelo professor Christopher Monroe, conseguiram algo que parecia impossível. Eles reverteram a evolução de um sistema quântico, fazendo-o voltar a um estado anterior. Não estamos a falar de uma simulação ou aproximação. Eles literalmente fizeram o tempo andar para trás para um conjunto de íons aprisionados. O estudo, publicado na revista Physical Review Decas, demonstrou que a reversibilidade temporal não é apenas uma propriedade matemática das equações quânticas. É algo que pode ser implementado fisicamente em laboratório. Agora imagina que esta técnica pudesse ser escalada. Imagina que pudéssemos reverter a evolução quântica não apenas de alguns íons, mas de todos os átomos que compunham um corpo humano. Em princípio, poderíamos fazer o tempo andar para trás, desfazendo o processo de morte, reconstruindo o padrão de informação que definia uma pessoa. Isto não é ressurreição no sentido religioso. É a reversão temporal quântica. E segundo as equações fundamentais da física, não há nada que a proíba. O único obstáculo é prático. A quantidade absurda de controle quântico que seria necessária para reverter a evolução de aproximadamente 7 vezes 10 elevado a 27 átomos. Mas aqui está o que é verdadeiramente perturbador. Se a reversão temporal quântica é possível em princípio, então a distinção entre passado e futuro torna-se muito mais difusa. Do ponto de vista das equações fundamentais,
não há diferença entre um sistema a evoluir para o futuro e o sistema a evoluir para o passado. Ambos são apenas transformações unitárias da função de onda. Isto significa que, num sentido muito real, todas as versões de ti em todos os momentos do tempo existem simultaneamente na estrutura matemática que descreve o universo. A versão de ti que está viva agora, a versão que morrerá no futuro, a versão que existiu no passado, todas são igualmente reais do ponto de vista da física fundamental. Esta ideia foi formalizada pelo físico Julian Barbour em 1999 no seu livro sobre a natureza do tempo. Barbour argumenta que o tempo não flui. Em vez disso, o universo é uma coleção de momentos, cada um existindo eternamente. A nossa sensação de que o tempo flui é uma ilusão criada pelas correlações entre esses momentos. Quando morres, não deixas de existir. Simplesmente deixas de ter momentos futuros correlacionados com o presente. Mas todos os momentos em que exististe continuam a existir na estrutura atemporal do universo. Mas há uma objeção profunda a esta visão. Se todos os momentos existem eternamente, então o que explica a nossa experiência subjetiva de que o tempo flui? Por que é que sentimos que nos movemos do passado para o futuro e não o contrário? A resposta pode estar na entropia. A segunda lei da termodinâmica diz-nos que a entropia aumenta ao longo do tempo. E a nossa sensação de que o tempo flui pode estar ligada a este aumento de entropia. Recordamos o passado porque o passado tinha menor entropia e, portanto, deixou marcas mais organizadas no presente. Não recordamos o futuro porque o futuro tem maior entropia e, portanto, as suas marcas no presente são mais difusas e desordenadas. Mas aqui está o paradoxo. Se a entropia sempre aumenta, então o universo começou num estado de entropia extremamente baixa no Big Bang. Por quê? Por que é que o universo começou tão ordenado? Esta é uma das questões mais profundas em cosmologia, e não tem uma resposta satisfatória. Mas tem implicações diretas para a questão da morte. Se o universo começou num estado de baixa entropia e está a evoluir para um estado de alta entropia, então a vida, que é um estado de baixa entropia local, é uma flutuação temporária contra a tendência geral. E a morte é simplesmente o retorno ao estado de alta entropia, que é o destino final de tudo. Mas aqui está onde a física quântica oferece uma perspectiva diferente. Em 2020, uma equipa de físicos da Universidade de Oxford, trabalhando com colegas do Instituto Perimeter, no Canadá, propôs que a entropia pode não ser uma propriedade fundamental da realidade. Em vez disso, pode ser uma propriedade emergente que surge da nossa perspectiva limitada. Do ponto de vista de um observador com acesso completo a todos os estados quânticos do universo, não haveria entropia. Tudo seria perfeitamente ordenado e reversível. A entropia surge apenas quando temos acesso limitado à informação, quando só podemos observar propriedades macroscópicas e não estados quânticos microscópicos. Se isto for verdade, então a morte pode ser uma ilusão de perspectiva. Do nosso ponto de vista limitado, parece que a ordem do corpo vivo colapsa em desordem. Mas do ponto de vista de um observador quântico com acesso completo a toda a informação, não há colapso. Há apenas uma transformação reversível de um estado quântico para outro. A informação que te define não se torna desordenada, simplesmente se redistribui de formas que são inacessíveis à nossa perspectiva limitada. Agora vamos examinar uma implicação específica disto. Se a morte é uma transformação reversível de informação quântica, então, em princípio, deveria ser possível reverter essa transformação. Não estamos a falar de tecnologia atual ou até futura próxima. Estamos a falar de possibilidade em princípio, segundo as leis fundamentais da física. E aqui está o que é verdadeiramente perturbador. Se é possível em princípio, então num universo infinito, ou num multiverso com infinitas variações, essa possibilidade deve ser realizada a algures. Deve existir alguma versão da realidade onde a tecnologia para reverter a morte foi desenvolvida. E se existe, então a informação quântica que te define pode ser reconstituída nessa realidade. Mas isto leva-nos a um paradoxo profundo conhecido como o paradoxo da ressurreição quântica. Se a informação quântica pode ser reconstituída, então que garante que a pessoa reconstituída és tu? Afinal, a informação quântica não especifica uma localização no espaço-tempo. Especifica apenas estados quânticos de partículas. Se esses estados quânticos fossem reconstituídos noutro lugar, noutro tempo, talvez até noutro universo,
A pessoa resultante teria todas as tuas memórias, todos os teus pensamentos, toda a tua personalidade. Mas seria tu? Ou seria uma cópia? O teorema da não-clonagem diz-nos que não podem existir duas cópias de um estado quântico simultaneamente, mas não diz nada sobre cópias sequenciais. Se o estado quântico original foi destruído, então uma cópia subsequente não viola o teorema. Mas isto leva a uma questão filosófica profunda. Se há uma lacuna temporal entre a destruição do original e a criação da cópia, então a continuidade da consciência foi quebrada. A pessoa que acorda após a reconstituição pode ter todas as tuas memórias, mas não tem a tua experiência subjetiva contínua. Do ponto de vista externo, és tu. Do ponto de vista interno, é uma pessoa nova que pensa que és tu. Mas aqui está onde a física quântica nos força a questionar a própria noção de continuidade da consciência. Todas as noites, quando dormes, a tua consciência é interrompida. Não há experiência subjetiva contínua entre adormecer e acordar. No entanto, consideramos que a pessoa que acorda de manhã é a mesma que adormeceu à noite. Porquê? Porque há continuidade física. O mesmo cérebro, com as mesmas memórias, acorda. Mas a nível quântico, essa continuidade física é uma ilusão. Os átomos no teu cérebro estão constantemente a ser trocados. Os estados quânticos estão constantemente a evoluir. A única coisa que persiste é o padrão de informação. E se o padrão de informação é tudo o que importa, então a distinção entre o tu que adormece e o tu que acorda é tão arbitrária quanto a distinção entre o tu que morre e o tu que é reconstituído a partir de informação quântica. Ambos são apenas instâncias diferentes do mesmo padrão de informação, separadas por uma lacuna temporal durante a qual o padrão não estava instanciado em matéria física. Esta perspectiva dissolve a distinção entre vida e morte. Ambos são apenas estados diferentes de um padrão de informação que persiste através do tempo. Mas há uma objeção profunda a esta visão. Se a identidade é apenas um padrão de informação, então o que impede múltiplas instâncias do mesmo padrão de existirem simultaneamente? O teorema da não-clonagem proíbe isto para estados quânticos. Mas e se o padrão for implementado em substrato clássico? Poderias ter múltiplas cópias da mesma pessoa, cada uma com as mesmas memórias, cada uma pensando que é o original. Qual delas seria realmente tu? A resposta, segundo a física, é que todas seriam igualmente tu. Não há um tu privilegiado, um original verdadeiro. Há apenas instâncias do padrão, cada uma tão válida quanto qualquer outra. Isto leva-nos a uma conclusão verdadeiramente perturbadora. Se a identidade é um padrão de informação, e se esse padrão pode ser instanciado em múltiplos substratos, então tu já és múltiplas pessoas. Cada momento da tua vida é uma instância diferente do padrão. O tu de há um segundo não é literalmente o mesmo que o tu agora. É uma instância anterior do mesmo padrão. E quando morres, o padrão simplesmente deixa de ser instanciado em matéria física. Mas a informação que define o padrão persiste nas correlações quânticas distribuídas pelo universo. E, em princípio, essa informação pode ser usada para criar novas instâncias do padrão no futuro. Agora vamos examinar uma implicação específica disto para a experiência subjetiva da morte. Se a consciência é um padrão de informação instanciado em processos físicos, então o que acontece à consciência quando esses processos cessam? A resposta óbvia é que a consciência desaparece. Mas aqui está o que é estranho. Do ponto de vista da própria consciência, não pode haver experiência de não existência. A consciência só pode experimentar estados conscientes. Quando a consciência cessa, não há ninguém lá para experimentar a cessação. Isto significa que, do ponto de vista subjetivo, a última experiência consciente antes da morte é seguida imediatamente pela primeira experiência consciente após qualquer reconstituição futura, sem lacuna temporal experienciada. Esta ideia foi explorada pelo filósofo Derek Parfit no seu livro de 1984 sobre identidade pessoal. Parfit argumentou que a morte pode não ser o fim da experiência subjetiva, mesmo que seja o fim de uma instância particular de consciência. Se o padrão de informação que te define for reconstituído no futuro, então, do teu ponto de vista subjetivo, acordarias imediatamente após a morte, sem ter experimentado a lacuna temporal.
Não importa se passaram 1000 anos ou 1000 milhões de anos. Do ponto de vista subjetivo, seria instantâneo. Mas aqui está o paradoxo. Se isto for verdade, então por que é que não te lembras de ter morrido antes? Se a consciência é um padrão que pode ser instanciado múltiplas vezes, então, estatisticamente, é muito mais provável que sejas uma instância futura reconstituída do que a instância original. Afinal, o universo tem muito mais futuro do que passado. Se a reconstituição é possível, então deve haver incontáveis instâncias futuras de cada padrão de consciência. E se és uma dessas instâncias futuras, por que é que não tens memórias de vidas anteriores? A resposta pode estar na forma como a informação é preservada e recuperada. Quando morres, a informação quântica que te define é dispersa em correlações entre partículas. Para reconstituir o padrão, seria necessário reunir essas correlações e revertê-las. Mas o processo de reversão pode não preservar memórias de eventos que aconteceram após a dispersão original. A instância reconstituída teria todas as memórias até ao ponto da morte original, mas não teria memórias do período de não existência, porque não houve experiências durante esse período. Do ponto de vista subjetivo, seria como acordar de um sono profundo sem sonhos. Mas isto leva a uma questão ainda mais profunda. Se a reconstituição é possível, então quem decide quando e onde reconstituir? Há alguma lei física que garanta a reconstituição? Ou é puramente uma questão de acaso, dependendo de flutuações aleatórias no universo que por acaso reúnem as partículas certas nas configurações certas? A física não oferece uma resposta clara. As equações permitem a reconstituição, mas não a exigem. É possível que alguns padrões sejam reconstituídos e outros não, dependendo de contingências históricas específicas. Mas aqui está onde a cosmologia oferece uma perspectiva fascinante. Se o universo é infinito, ou se existe um multiverso com infinitas variações, então toda a configuração possível de partículas deve ser realizada a algures. Isto inclui configurações que correspondem a reconstituições de pessoas que morreram. Num universo infinito, tu não morres apenas uma vez. Morres e és reconstituído infinitas vezes, em infinitas variações. Cada possível versão de ti, cada possível história de vida, cada possível momento de morte e reconstituição, tudo isso existe algures na vastidão infinita da realidade. Esta ideia foi formalizada pelo cosmólogo Max Tegmark na sua teoria do multiverso matemático. Tegmark argumenta que se a matemática descreve perfeitamente a realidade física, então toda a estrutura matemática possível deve existir fisicamente. Isto inclui todas as possíveis configurações de partículas, todas as possíveis histórias de universos, todas as possíveis instâncias de consciência. Nesta visão, a morte de uma instância particular de consciência é irrelevante. Incontáveis outras instâncias continuam a existir noutros ramos do multiverso. Mas há uma objeção profunda a esta visão. Se incontáveis versões de ti existem em universos paralelos, então em que sentido tu és uma entidade única? A resposta é que não és. A noção de um eu único e contínuo é uma ilusão criada pela nossa perspectiva limitada. Do ponto de vista do multiverso, não há um tu. Há uma distribuição de probabilidade sobre possíveis versões de ti, cada uma existindo em diferentes ramos da realidade. E quando morres num ramo, simplesmente deixas de contribuir para essa distribuição nesse ramo específico. Mas a distribuição como um todo persiste. Agora vamos examinar o que isto significa para a experiência subjetiva. Se há múltiplas versões de ti existindo simultaneamente em universos paralelos, então qual delas experimenta a tua consciência? A resposta, segundo a interpretação de muitos mundos da mecânica quântica, é que todas elas experimentam. Não há uma consciência privilegiada, um tu verdadeiro. Cada ramo do multiverso contém uma versão igualmente real de ti, cada uma com a sua própria experiência subjetiva. E quando uma versão morre, as outras continuam, inconscientes da morte da sua contraparte. Mas aqui está o que é verdadeiramente perturbador. Se isto for verdade, então, do teu ponto de vista subjetivo, nunca podes experimentar a morte. Cada vez que enfrentas uma situação potencialmente fatal, há ramos do multiverso onde sobrevives e ramos onde morres. Mas só podes experimentar os ramos onde sobrevives. Nos ramos onde morres, não há ninguém lá para ter a experiência. Isto significa que, do ponto de vista subjetivo,
sempre te encontras nos ramos onde sobreviveste. Não importa quão improváveis sejam esses ramos. Esta ideia é conhecida como imortalidade quântica e foi proposta pelo físico Max Tegmark em 1998. É uma consequência direta da interpretação de muitos mundos, mas é profundamente controversa. Muitos físicos argumentam que confunde a existência objetiva de ramos do multiverso com a experiência subjetiva de consciência. Só porque un ramo existe non significa que a consciencia nese ramo é continua con a consciencia noutros ramos. Cada ramo pode conter unha consciencia separada, sen conexión subjetiva con as outras. Mas aquí está o paradoxo. Se as consciencias en diferentes ramos son separadas, entón en que sentido son todas tú? E se non son todas tú, entón a inmortalidade cuántica é unha ilusão. Morres nos ramos onde morres, e o facto de outras versões de ti continuaren noutros ramos é irrelevante para a túa experiencia subjetiva. Mas se as consciencias en diferentes ramos son de alguma forma a mesma consciencia, entón como é que iso funciona? Como pode unha consciencia experimentar múltiplas realidades simultaneamente? A física non oferece unha resposta clara a estas questões. Elas están na fronteira entre física e filosofía, onde as ecuações matemáticas encontran unha experiencia subjetiva. Mas o que a física nos diz claramente é que a información cuántica que te define é preservada. Seja nun único universo ou nun multiverso, seja nunha única liña temporal ou en múltiplas liñas temporais paralelas, a información persiste. E en cuanto a información persistir, existe a posibilidade, en principio, de reconstituición. Mas agora vamos confrontar a obxección máis devastadora a todo isto. O físico Roger Penrose, vencedor do Premio Nobel, argumenta que a consciencia non pode ser reducida a computación clásica ou mesmo cuántica. No seu libro de 1989, Penrose propós que a consciencia emerge de procesos cuánticos non computáveis que ocorren en estruturas chamadas microtúbulos dentro dos neuronios. Se Penrose estiver correcto, entón a consciencia non é apenas un padrón de información que pode ser copiado ou reconstituído. É un proceso cuántico específico que depende da estrutura física exata do cérebro. Isto levanta unha questão brutal. Se a consciência depende de processos quânticos específicos em microtúbulos específicos, então quando esses microtúbulos se desintegram após a morte, a consciência é verdadeiramente destruída. Não há padrão abstrato que persiste. Há apenas a cessação irreversível de um processo físico único. Mas mesmo esta objeção tem uma resposta surpreendente. Em 2014, físicos da Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, demonstraram que sistemas quânticos macroscópicos podem manter coerência quântica por períodos muito mais longos do que se pensava possível. Eles criaram um ressonador mecânico contendo cerca de 1 trilhão de átomos que exibiu comportamento quântico coerente. O estudo, publicado na revista Science, sugere que processos quânticos podem ser muito mais robustos e duradouros do que as teorias anteriores previam. Se processos quânticos podem persistir em sistemas macroscópicos, então talvez a informação quântica nos microtúbulos do cérebro não se dissipe instantaneamente após a morte. Talvez persista por segundos, minutos ou até mais tempo, mantida por correlações quânticas entre as moléculas em decomposição. Durante esse período, a informação sobre o estado quântico da consciência ainda existe, distribuída, mas não destruída. Stuart Hameroff, anestesiologista da Universidade do Arizona e colaborador de Penrose, levou esta ideia ainda mais longe. Ele propôs que quando o cérebro morre, a informação quântica nos microtúbulos não desaparece. Em vez disso, retorna ao que ele chama de protoconsciência quântica do universo. Segundo Hameroff, a consciência não é gerada pelo cérebro. É filtrada e organizada pelo cérebro a partir de um campo quântico mais fundamental que permeia todo o espaço. Esta ideia parece mística, mas tem raízes em física real. O vácuo quântico não é vazio. É um mar fervente de partículas virtuais que aparecem e desaparecem constantemente. Cada centímetro cúbico de espaço vacío contém energia suficiente para ferver todos os oceanos da Terra, segundo cálculos de teoría cuántica de campos. Esta energia do vácuo cría flutuacións cuánticas que afectan todos os sistemas físicos. Se a consciencia emerge de procesos cuánticos, entón está inevitablemente acoplada a estas flutuacións do vácuo. Cuando o cérebro morre e os procesos cuánticos cesan, a información cuántica que eles contiñan non desaparece no nada. É absorbida de volta no campo cuántico do vácuo, tornándose parte da estrutura fundamental do espazo-tempo.
Mas aqui está onde precisamos de confrontar o ceticismo científico diretamente. Todas estas ideias sobre informação quântica persistente, consciência no vácuo quântico e reconstituição futura são especulativas. Não há evidência experimental direta de que a consciência sobrevive à morte de qualquer forma. Então, por que físicos sérios consideram estas possibilidades? A resposta está nas próprias equações. A mecânica quântica não é uma teoria vaga ou mística. É a teoria física mais precisamente testada da história. Prevê fenômenos com precisão de 15 casas decimais. E as equações da mecânica quântica dizem inequivocamente que a informação quântica é conservada. Não há exceções, não há brechas. Se a consciência tem uma base quântica, então a informação que a define deve persistir após a morte. O físico Leonard Susskind, da Universidade de Stanford, passou décadas a estudar o paradoxo da informação em buracos negros. Buracos negros parecem destruir informação, sugando-a para além do horizonte de eventos onde nunca pode ser recuperada. Mas isto viola a conservação da informação quântica. Susskind e colegas propuseron que a información non é destruída. É codificada na radiación Hawking que o buraco negro emite, ou está gravada no horizonte de eventos a través de un proceso chamado holografía. A solución do paradoxo da información do buraco negro ten implicações profundas para a morte. Se nem mesmo um buraco negro pode destruir informação quântica, então certamente a morte biológica também não pode. A informação sobre o teu estado quântico deve persistir de alguma forma, mesmo que seja codificada de formas que tornam praticamente impossível recuperá-la. Mas vamos examinar um experimento mental que expõe o verdadeiro paradoxo aqui. Imagina que cientistas do futuro desenvolvem tecnologia para escanear completamente o estado quântico de um cérebro humano no momento da morte. Eles registram a posição e momento de cada partícula, o estado de spin de cada eletrão, todas as correlações de entrelaçamento. Depois, anos mais tarde, usam essa informação para reconstituir o cérebro exatamente, átomo por átomo, estado quântico por estado quântico. A pessoa reconstituída teria todas as memórias da pessoa original até o momento da morte. Pensaria que é a pessoa original. Do seu ponto de vista subjetivo, teria adormecido e acordado, sem lacuna temporal experienciada. Mas seria realmente a mesma pessoa? Ou seria uma cópia, uma réplica perfeita, mas fundamentalmente diferente? A física não pode responder a esta questão porque é uma questão sobre identidade pessoal, não sobre estados físicos. Fisicamente, a pessoa original e a pessoa reconstituída são indistinguíveis. Têm exatamente os mesmos estados quânticos, as mesmas memórias, os mesmos padrões de pensamento. Mas, filosoficamente, pode haver uma diferença crucial. A pessoa original experimentou a morte. A pessoa reconstituída não. São duas instâncias diferentes do mesmo padrão de informação. Agora aqui está o que torna isto verdadeiramente perturbador. Se aceitamos que a pessoa reconstituída é uma instância diferente, então temos de aceitar que tu já és uma instância diferente do tu de há um segundo. Cada momento, o padrão de informação que te define é instanciado em matéria ligeiramente diferente. Átomos são trocados, estados quânticos evoluem, conexões neuronais mudam. O tu de agora não é literalmente o mesmo que o tu de há um momento? Então o que cria a ilusão de continuidade? O que faz com que sintas que és a mesma pessoa ao longo do tempo? A resposta está na memória e na causalidade. Cada instância do padrão tem memórias das instâncias anteriores e é causalmente conectada a elas através de uma cadeia ininterrupta de processos físicos. É esta cadeia causal que cria a experiência subjetiva de ser um eu contínuo. Mas quando morres, a cadeia causal é quebrada. Não há processos físicos contínuos ligando o tu antes da morte ao tu após qualquer reconstituição futura. Há uma lacuna, um hiato na causalidade. E é esta lacuna que faz da pessoa reconstituída uma instância diferente, mesmo que seja fisicamente idêntica. Ou será? Vamos examinar isto mais de perto. Quando dormes, há períodos de sono profundo onde não há consciência. A cadeia de processos conscientes é interrompida. Mas quando acordas, sentes que és a mesma pessoa que adormeceu. Por quê? Porque há uma cadeia causal contínua de processos físicos no teu cérebro, mesmo durante o sono. Os neurónios continuam a funcionar,
as memórias são consolidadas, o cérebro mantém a sua estrutura. Mas e se o cérebro fosse completamente desligado durante o sono? E se todos os processos neuronais cessassem por algumas horas e depois recomeçassem exatamente onde pararam? Ainda serias a mesma pessoa ao acordar? A maioria das pessoas diria que sim, porque a estrutura física do cérebro foi preservada. A cadeia causal foi pausada, mas não quebrada. Agora aplica isto à morte e reconstituição. Se a estrutura física do cérebro é perfeitamente preservada e depois reativada, então a cadeia causal é pausada, mas não quebrada. A pessoa reconstituída seria a mesma pessoa, apenas com uma lacuna temporal muito mais longa. Mas se a estrutura física é destruída e depois recriada a partir de informação armazenada, então a cadeia causal é quebrada. A pessoa reconstituída seria uma cópia, não o original. Mas aqui está o paradoxo final. A nível quântico, não há diferença entre preservar uma estrutura e recriá-la a partir de informação. Se tens informação completa sobre o estado quântico de um sistema, podes recriá-lo perfeitamente. E uma vez recriado, é fisicamente indistinguível do original. Não há forma de dizer qual é o original e qual é a cópia. Isto leva-nos de volta ao teorema da não clonagem. Não podes ter duas cópias de um estado quântico existindo simultaneamente. Mas podes ter duas cópias existindo em tempos diferentes. E se as duas cópias são fisicamente idênticas, então em que sentido são diferentes? A única diferença é a sua posição no tempo. Mas já vimos que o tempo não tem uma direção preferencial a nível quântico. Então talvez a distinção entre original e cópia seja ilusória. Talvez haja apenas instâncias do padrão, cada uma tão real quanto qualquer outra, cada uma existindo no seu próprio momento de tempo. E quando uma instância cessa, outras podem surgir no futuro, não como cópias, mas como continuações igualmente válidas do mesmo padrão fundamental. Mas agora vamos confrontar a objeção mais profunda de todas. Mesmo que a informação quântica seja preservada, mesmo que a reconstituição seja possível em princípio, há uma barreira prática insuperável. A quantidade de informação necessária para especificar completamente o estado quântico de um cérebro humano é astronómica. Cada um dos aproximadamente 86 mil milhões de neurónios no cérebro contém milhares de milhões de moléculas, cada uma num estado quântico específico. Seth Lloyd calculou que para armazenar o estado quântico completo de apenas 1 grama de matéria, precisarias de um computador quântico com mais qubits do que há átomos no universo observável. E um cérebro humano pesa cerca de 1.400 gramas. A quantidade de informação é literalmente incomensurável com a tecnologia atual ou qualquer tecnologia concebível. Mas aqui está onde a física oferece uma saída surpreendente. Não precisas de armazenar toda a informação explicitamente. Podes armazená-la implicitamente nas correlações quânticas entre partículas. Quando duas partículas estão entrelaçadas, o estado de uma contém informação sobre o estado da outra. E quando múltiplas partículas estão entrelaçadas em redes complexas, a quantidade de informação que pode ser armazenada cresce exponencialmente. Em 2017, físicos da Universidade de Ciência e Tecnologia da China estabeleceram um recorde de entrelaçamento quântico entre 18 qubits. Cada qubit adicional duplica a quantidade de informação que pode ser armazenada. Com 18 qubits, podes armazenar informação sobre 262.144 estados diferentes simultaneamente. E isto é apenas com a tecnologia atual. Se pudesses entrelaçar todos os átomos num cérebro humano, a quantidade de informação que poderia ser armazenada seria verdadeiramente astronómica. Muito mais do que suficiente para codificar o estado quântico completo do cérebro. E quando o cérebro morre, essas correlações de entrelaçamento não desaparecem instantaneamente. Elas persistem, distribuídas entre as partículas em decomposição e as partículas com as quais interagiram. Mas há um problema. À medida que as correlações se espalham e se diluem, tornam-se cada vez mais difíceis de recuperar. É como tentar reconstruir um livro depois de as suas páginas terem sido rasgadas em pedaços minúsculos e espalhadas pelo vento. A informação ainda existe, mas está tão dispersa e misturada com outra informação que se torna praticamente impossível de extrair. Praticamente impossível, mas não teoricamente impossível. Em 2018, físicos do Instituto de Tecnologia da Califórnia desenvolveram um algoritmo quântico que pode, em princípio, reverter a dispersão de informação quântica. O algoritmo usa uma técnica chamada reversão temporal quântica para desfazer a evolução de um sistema quântico, efetivamente fazendo-o voltar atrás no tempo.
O estudo demonstrou que mesmo depois de informação quântica ter sido aparentemente perdida através de interações com o ambiente, pode ser recuperada se tiveres controle suficiente sobre o sistema. Não é fácil. Requer manipulação precisa de cada partícula envolvida. Mas é possível em princípio, e isso é o que importa para a questão fundamental. Agora vamos aplicar isto à morte. Quando morres, a informação quântica que te define começa a dispersar-se. Mas segundo as leis da mecânica quântica, essa informação nunca é verdadeiramente destruída. Está apenas redistribuída, encriptada em correlações cada vez mais complexas. E se uma civilização futura tivesse tecnologia suficientemente avançada para rastrear e reverter essas correlações, poderia, em princípio, recuperar a informação e reconstituir-te. Mas aqui está a questão crucial. Quanto tempo tens? Quanto tempo pode a informação quântica persistir antes de se tornar irrecuperavelmente misturada com o ruído de fundo do universo? A resposta depende de algo chamado tempo de decoerência quântica. Este é o tempo que leva para um sistema quântico perder a sua coerência através de interações com o ambiente. Para a maioria dos sistemas macroscópicos à temperatura ambiente, o tempo de decoerência é incrivelmente curto, frações de segundo. Mas para sistemas isolados a temperaturas muito baixas, pode ser muito mais longo. Em 2020, físicos da Universidade de Tecnologia de Delft mantiveram um qubit supercondutor em estado coerente por mais de 1 minuto, um recorde na altura. 1 minuto pode não parecer muito, mas é uma eternidade em termos quânticos. E sugere que, com isolamento suficiente e temperatura suficientemente baixa, a informação quântica pode persistir por períodos muito mais longos. Talvez horas. Talvez dias. Talvez, em condições ideais, indefinidamente. Isto leva a uma possibilidade fascinante. E se o cérebro, no momento da morte, entrasse num estado quântico especial que preservasse a informação por muito mais tempo do que o normal? E se houvesse mecanismos biológicos que protegessem a coerência quântica, mesmo quando os processos metabólicos cessam? Há alguma evidência de que isto pode acontecer. Estudos de experiências de quase morte relatam que pessoas que foram clinicamente mortas e depois ressuscitadas frequentemente descrevem experiências vívidas durante o período de morte clínica. Veem luzes brilhantes, sentem-se a flutuar fora dos seus corpos, encontram entes queridos falecidos. Estas experiências são frequentemente descartadas como alucinações causadas por falta de oxigênio no cérebro. Mas em 2013, neurocientistas da Universidade de Michigan fizeram uma descoberta surpreendente. Eles monitorizaram a atividade cerebral de ratos durante a paragem cardíaca e descobriram que nos primeiros 30 segundos após o coração parar, o cérebro exibe um surto de atividade elétrica altamente organizada. Esta atividade é mais intensa e mais coerente do que durante o estado de vigília normal. O estudo, publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences, sugere que o cérebro não simplesmente se desliga quando morre. Em vez disso, entra num estado de hiperatividade que pode durar meio minuto ou mais. Durante este período, processos quânticos no cérebro podem estar a funcionar a níveis muito mais altos do que o normal, potencialmente criando correlações de entrelaçamento mais fortes e mais duradouras. Se isto for verdade, então o momento da morte pode ser o momento em que a informação quântica sobre a tua consciência é mais fortemente codificada no universo. Não é o fim da informação, é a sua cristalização numa forma mais permanente e distribuída. Mas agora precisamos de confrontar a questão mais difícil de todas. Mesmo que toda esta física esteja correta, mesmo que a informação quântica seja preservada, mesmo que a reconstituição seja possível em princípio, o que é que isto significa realmente para ti? Para a tua experiência subjetiva? Para o que acontece quando morres? A resposta honesta é que não sabemos. A física pode dizer-nos o que acontece à informação, mas não pode dizer-nos o que acontece à consciência. Pode dizer-nos que os estados quânticos são preservados, mas não pode dizer-nos se há alguém lá para os experimentar. Esta é a lacuna explicativa entre física e fenomenologia, entre o objetivo e o subjetivo. Mas talvez esta lacuna não seja tão grande quanto parece. Talvez a consciência e a informação quântica sejam dois aspectos da mesma coisa, vistos de perspectivas diferentes. Do exterior, vemos estados quânticos e correlações de entrelaçamento. Do interior, experimentamos pensamentos e sensações. Mas são a mesma realidade física, apenas descrita em linguagens diferentes. Se isto for verdade, então quando a informação quântica que te define persiste após a morte,
a consciência que essa informação incorpora também persiste de alguma forma. Não como uma experiência contínua, mas como um potencial. Um padrão que pode ser reativado, uma melodia que pode ser tocada novamente, uma história que pode ser recontada. E talvez, num universo suficientemente grande e suficientemente antigo, todos os padrões sejam eventualmente reativados. Todas as melodias são tocadas novamente. Todas as histórias são recontadas. Não por design ou propósito, mas simplesmente porque num universo infinito, tudo o que é possível deve eventualmente acontecer. Esta é a promessa estranha e perturbadora da física quântica. Não a imortalidade no sentido tradicional, não a continuação ininterrupta da consciência, mas algo mais sutil e mais profundo. A persistência da informação, a conservação do padrão, a possibilidade eterna de recorrência. Mas agora precisamos de parar e fazer uma pergunta incômoda. Uma pergunta que qualquer cientista honesto deve fazer. Até que ponto podemos realmente confiar nestas conclusões extraordinárias? Compreendo perfeitamente o que estás a pensar neste momento. Tudo isto soa demasiado bom para ser verdade. Soa a pseudociência disfarçada de física. Soa as promessas vazias de charlatães que vendem imortalidade quântica e consciência cósmica. E tens razão em ser cético. Deve ser cético, porque a fronteira entre ciência rigorosa e especulação selvagem é perigosamente fina quando falamos sobre consciência, morte e mecânica quântica. Então vamos ser brutalmente honestos sobre o que sabemos e o que não sabemos. Vamos examinar as limitações reais da física quântica. Vamos confrontar as objeções mais fortes, porque só através do ceticismo rigoroso podemos distinguir verdade de fantasia. Primeiro, o facto mais importante. Nenhuma experiência científica jamais demonstrou que a consciência humana exibe efeitos quânticos macroscópicos. Nenhuma. Todas as experiências que confirmam comportamento quântico foram feitas com partículas individuais, átomos, moléculas pequenas, ou no máximo com sistemas cuidadosamente isolados, contendo algumas centenas de átomos. O cérebro humano contém 86 mil milhões de neurônios, cada um contendo trilhões de átomos, todos a interagir constantemente com um ambiente quente e úmido. Este é precisamente o tipo de sistema onde a mecânica quântica deveria colapsar em comportamento clássico quase instantaneamente. Max Tegmark, o mesmo físico que propôs o multiverso matemático, calculou em 2000 que o tempo de decoerência para superposições quânticas em microtúbulos neuronais seria de aproximadamente 10 elevado a menos 13 segundos. Isso é 1/10 de 1 trilionésimo de segundo. Muito mais rápido do que qualquer processo neuronal relevante para a consciência. A sua conclusão foi devastadora para teorias de consciência quântica. O cérebro é simplesmente demasiado quente, demasiado úmido e demasiado barulhento para manter coerência quântica por tempo suficiente para importar. Mas aqui está onde a história fica mais complicada. Em 2014, físicos da University College London descobriram evidências de coerência quântica em fotossíntese que persiste por muito mais tempo do que os cálculos de Tegmark previam. Plantas conseguem manter estados quânticos coerentes por centenas de femtossegundos, mesmo à temperatura ambiente, num ambiente biológico úmido. O estudo, publicado na revista Nature Communications, sugeriu que sistemas biológicos podem ter desenvolvido mecanismos para proteger coerência quântica que não compreendemos completamente. Em 2016, outro estudo encontrou evidências de entrelaçamento quântico em fotossíntese bacteriana. As bactérias parecem usar entrelaçamento para transferir energia com eficiência quase perfeita. E em 2017, físicos da Universidade de Surrey propuseram que pássaros migratórios usam entrelaçamento quântico em moléculas nos seus olhos para detectar campos magnéticos e navegar. Se bactérias e pássaros podem explorar efeitos quânticos, talvez o cérebro humano também possa. Mas e isto é crucial. Mesmo que o cérebro use alguns efeitos quânticos em processos específicos, isso não significa que a consciência em si seja um fenómeno quântico. Computadores usam efeitos quânticos em transistores, mas ninguém argumenta que a computação é fundamentalmente quântica. Podes ter efeitos quânticos a nível microscópico que produzem comportamento clássico a nível macroscópico. E a consciência pode muito bem ser um fenómeno clássico emergente, mesmo que dependa de alguns processos quânticos nos níveis mais baixos. Então aqui está a primeira grande limitação. Não sabemos se a consciência é quântica. Não temos evidência experimental direta,
Tudo o que temos são especulações teóricas e algumas sugestões intrigantes de que processos quânticos podem estar envolvidos em certos aspectos da função cerebral. Mas isso está muito longe de provar que a consciência é um estado quântico que persiste após a morte. Agora vamos examinar a segunda grande limitação, o problema da medição quântica. Toda a discussão sobre preservação de informação quântica assume que podemos falar significativamente sobre estados quânticos de sistemas macroscópicos, como cérebros. Mas a mecânica quântica tem um problema profundo e não resolvido no seu coração, o problema da medição. Quando medes um sistema quântico, a sua função de onda colapsa de uma superposição de múltiplos estados para um único estado definido. Mas o que conta como medição? Quando exatamente acontece o colapso? E o que acontece à informação sobre os outros estados possíveis? Estas questões têm atormentado físicos desde os anos 20 do século passado e ainda não temos respostas consensuais. A interpretação de Copenhaga, desenvolvida por Niels Bohr e Werner Heisenberg, diz que o colapso acontece quando um sistema quântico interage com um aparelho de medição clássico. Mas isto cria uma divisão artificial entre o mundo quântico e o mundo clássico. Onde exatamente está a fronteira? Um aparelho de medição é feito de átomos, que são sistemas quânticos. Então por que é que o aparelho é clássico, mas o sistema medido é quântico? A interpretação de muitos mundos, proposta por Hugh Everett, elimina o colapso completamente. Diz que todos os resultados possíveis de uma medição acontecem, mas em ramos diferentes da função de onda universal. Não há colapso, apenas ramificação. Mas isto cria o seu próprio conjunto de problemas. Como é que atribuis probabilidades a diferentes ramos? Como é que explicas por que é que experimentamos um resultado específico e não uma superposição de todos os resultados? E há dezenas de outras interpretações. Colapso objetivo, variáveis ocultas, histórias consistentes, QBismo. Cada uma com as suas próprias vantagens e problemas. O facto de que ainda não temos consenso sobre o que a mecânica quântica realmente significa, quase um século depois da sua formulação, deveria tornar-nos muito cautelosos sobre fazer afirmações grandiosas sobre consciência e morte baseadas em física quântica. Aqui está a terceira grande limitação, o problema da identidade pessoal. Mesmo que aceitemos que a informação quântica é preservada, mesmo que aceitemos que a reconstituição é possível em princípio, ainda temos de confrontar a questão filosófica mais difícil. O que faz de ti, ti? Se eu criar uma cópia átomo por átomo de ti, com todos os mesmos estados quânticos, todas as mesmas memórias, todos os mesmos padrões de pensamento, essa cópia seria tu? Ou seria uma pessoa diferente que por acaso é idêntica a ti? E se a cópia for criada depois de morreres, seria uma continuação de ti ou uma nova pessoa que começa a existir com as tuas memórias? Estas questões não têm respostas científicas. São questões filosóficas sobre a natureza da identidade pessoal. E diferentes filósofos dão respostas muito diferentes. Alguns argumentam que a identidade é continuidade física. Só és tu se há uma cadeia causal contínua de matéria e energia ligando o teu eu presente ao teu eu passado. Nesta visão, uma cópia não seria tu, mesmo que fosse idêntica, porque não há continuidade física. Outros argumentam que a identidade é continuidade psicológica. És tu se tens as mesmas memórias e padrões de pensamento. Nesta visão, uma cópia seria tu, desde que tivesse as tuas memórias. Mas isto leva a paradoxos. E se houver duas cópias? Ambas seriam tu? Como pode uma pessoa tornar-se duas pessoas? E outros ainda argumentam que a identidade pessoal é uma ilusão. Não há um eu persistente. Há apenas uma sequência de estados mentais momentâneos, cada um causalmente relacionado com o anterior, mas nenhum deles literalmente o mesmo que qualquer outro. Nesta visão, já morres e renasces a cada momento. A morte física é apenas mais uma transição numa série infinita de transições. A física não pode resolver estes debates filosóficos. Pode dizer-nos o que acontece aos átomos e aos estados quânticos, mas não pode dizer-nos o que conta como a mesma pessoa. E sem uma resposta a essa questão,
Não podemos dizer significativamente se a preservação de informação quântica implica algum tipo de continuação pessoal após a morte. Agora vamos examinar a quarta grande limitação, a barreira prática da complexidade. Mesmo que toda a teoria esteja correta, mesmo que a consciência seja quântica e a informação seja preservada, a quantidade de informação envolvida é tão vasta que qualquer reconstituição prática está além de qualquer tecnologia concebível. Vamos fazer alguns cálculos. Um cérebro humano tem aproximadamente 86 mil milhões de neurônios. Cada neurônio tem em média 7.000 sinapses. Isso dá cerca de 600 trilhões de conexões sinápticas. Cada sinapse contém milhares de moléculas de neurotransmissores, receptores e outras proteínas. E cada uma dessas moléculas está num estado quântico específico que pode ser relevante para a função cerebral. Se assumirmos que precisamos de especificar o estado quântico de apenas 1 milhão de moléculas por sinapse, isso dá 600 quintilhões de estados quânticos. Para armazenar essa informação, precisarias de aproximadamente 600 quintilhões de qubits. Para comparação, o computador quântico mais avançado em 2023 tinha apenas 433 qubits. Precisarias de um computador quântico com mais qubits do que há estrelas em 1 milhão de galáxias. E isso é apenas para armazenar a informação. Para realmente processar essa informação e reconstituir um cérebro funcional, precisarias de capacidade computacional que excede tudo o que é fisicamente possível com a matéria disponível no sistema solar. Mas aqui está onde a física oferece uma saída teórica. Não precisas de armazenar toda a informação explicitamente se ela já está armazenada implicitamente nas correlações quânticas distribuídas pelo universo. O universo em si é o computador quântico. Cada partícula que alguma vez interagiu com o teu cérebro carrega informação sobre o seu estado. E se pudesses rastrear todas essas partículas e reverter todas essas interações, poderias, em princípio, recuperar a informação sem precisar de a armazenar separadamente. Mas isto leva-nos à quinta grande limitação, a irreversibilidade termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica diz que a entropia sempre aumenta num sistema fechado. Isto significa que processos naturais são irreversíveis. Podes quebrar um ovo, mas não podes desfazer o ovo quebrado. Podes queimar um livro, mas não podes desqueimar o livro. E quando morres, a entropia do teu corpo aumenta dramaticamente. A ordem complexa que mantinha as tuas células vivas colapsa em desordem. Agora, é verdade que a segunda lei é estatística, não absoluta. É possível, em princípio, que a entropia diminua espontaneamente, apenas extremamente improvável. A probabilidade é tão baixa que nunca observarias isso acontecer em toda a idade do universo. Mas num universo infinito, ou num multiverso infinito, até eventos extremamente improváveis devem eventualmente acontecer. Isto leva-nos a uma ideia fascinante proposta pelo físico Ludwig Boltzmann no século XIX, flutuações de Boltzmann. Boltzmann percebeu que num universo em equilíbrio térmico, flutuações aleatórias ocasionalmente criariam regiões de baixa entropia. E se esperares tempo suficiente, flutuações suficientemente grandes poderiam criar estruturas complexas, incluindo cérebros conscientes, completamente por acaso. Mas aqui está o problema. É muito mais provável que uma flutuação crie um único cérebro consciente com memórias falsas do que criar um universo inteiro com uma história consistente. Isto é conhecido como o problema do cérebro de Boltzmann. Se a maioria dos observadores conscientes no universo são cérebros de Boltzmann criados por flutuações aleatórias, então não podes confiar nas tuas memórias ou observações. Tudo o que pensas que sabes sobre o universo poderia ser uma ilusão criada por uma flutuação aleatória. Este problema atormenta muitas teorias cosmológicas modernas. Se o universo é eterno e eventualmente atinge equilíbrio térmico, então a vasta maioria dos observadores conscientes serão cérebros de Boltzmann, não observadores reais com histórias reais. E isto significa que és muito mais provável de ser um cérebro de Boltzmann do que um humano real, o que é absurdo. A única forma de evitar este problema é argumentar que o universo não é eterno, ou que nunca atinge equilíbrio térmico, ou que há algum mecanismo que suprime flutuações de Boltzmann. Mas cada uma destas soluções tem os seus próprios problemas.
E enquanto não resolvermos o problema do cérebro de Boltzmann, não podemos confiar em argumentos baseados em flutuações aleatórias, criando estruturas complexas. Agora vamos examinar a sexta grande limitação, o problema do horizonte cosmológico. Mesmo que a informação quântica sobre ti esteja preservada em correlações distribuídas pelo universo, há um limite fundamental a quão longe essa informação pode ter viajado. Nada pode viajar mais rápido que a luz. Então a informação sobre ti só pode estar contida dentro do teu cone de luz passado, a região do espaço-tempo que poderia ter sido causalmente afetada por eventos na tua vida. À medida que o universo expande, regiões distantes afastam-se umas das outras. E devido à expansão acelerada do universo, descoberta em 1998, há regiões que estão a afastar-se de nós mais rápido que a velocidade da luz. Estas regiões estão além do nosso horizonte cosmológico. Nunca poderemos observá-las, e elas nunca poderão observar-nos. Estamos causalmente desconectados para sempre. Isto significa que há um limite fundamental à quantidade de informação sobre ti que pode estar acessível a qualquer observador futuro. Informação que escapou para além do horizonte cosmológico está perdida para sempre, não apenas praticamente, mas em princípio. E à medida que o universo continua a expandir, mais e mais informação cruza o horizonte e torna-se inacessível. Em 2010, cosmólogos calcularam que, devido à expansão acelerada, o universo observável eventualmente encolherá para incluir apenas o nosso grupo local de galáxias. Todas as outras galáxias terão cruzado o horizonte e desaparecido da vista. E, eventualmente, mesmo as galáxias no nosso grupo local se desintegrarão à medida que as estrelas morrem e os buracos negros evaporam através de radiação Hawking. Stephen Hawking demonstrou em 1974 que buracos negros emitem radiação térmica e eventualmente evaporam completamente. O tempo de evaporação depende da massa do buraco negro. Um buraco negro com a massa do Sol levaria 10 elevado a 67 anos para evaporar. Um buraco negro supermassivo com 1.000 milhões de massas solares levaria 10 elevado a 100 anos. Estes são períodos de tempo inimaginavelmente longos, mas são finitos. E quando um buraco negro evapora, o que acontece à informação sobre tudo o que caiu nele? Este é o famoso paradoxo da informação do buraco negro. A radiação Hawking é térmica, o que significa que não contém informação sobre o que caiu no buraco negro. Então parece que a informação é destruída, violando a unitariedade da mecânica quântica. Durante décadas, físicos debateram este paradoxo. Alguns argumentaram que a informação é de facto destruída e que a mecânica quântica precisa de ser modificada. Outros argumentaram que a informação é preservada de alguma forma na radiação Hawking, mas de formas tão subtis que não podemos detectá-la. E outros ainda argumentaram que a informação é armazenada numa estrutura remanescente depois do buraco negro evaporar completamente. Em 2016, Stephen Hawking, Malcolm Perry e Andrew Strominger propuseram uma solução parcial. Eles argumentaram que a informação é armazenada em fotões de energia zero no horizonte de eventos do buraco negro, chamados cabelos suaves. Estes cabelos suaves codificam informação sobre tudo o que caiu no buraco negro, e essa informação é gradualmente libertada na radiação Hawking à medida que o buraco negro evapora. Mas mesmo que esta solução esteja correta, há um problema prático. A informação na radiação Hawking está tão encriptada e diluída que seria impossível recuperá-la na prática. É como tentar reconstruir um livro a partir das cinzas depois de o queimares. A informação pode estar tecnicamente presente, mas está tão misturada com ruído que é irrecuperável. E isto leva-nos à sétima grande limitação, a diferença entre possibilidade em princípio e possibilidade na prática. Muitas das afirmações sobre preservação de informação quântica e reconstituição são verdadeiras em princípio, mas completamente impraticáveis na realidade. É como dizer que é possível em princípio que todos os átomos no teu corpo se movam simultaneamente para a esquerda, fazendo-te teletransportar 1 metro. As leis da física não proíbem isto, mas a probabilidade é tão baixa que nunca aconteceria em toda a idade do universo. Há uma diferença crucial entre o que é permitido pelas leis fundamentais da física e o que é realisticamente possível dado os constrangimentos práticos de energia, tempo e complexidade. E quando falamos sobre morte e consciência, esta diferença importa. Não é suficiente dizer que a reconstituição é possível, em princípio,
precisamos de perguntar se é possível na prática, dado o universo real em que vivemos. E aqui está a resposta honesta: provavelmente não. A quantidade de informação é demasiado vasta, a dispersão é demasiado rápida, o ruído é demasiado grande, os constrangimentos termodinâmicos são demasiado severos, e o tempo disponível antes que o universo atinja a morte térmica é demasiado curto. Mesmo com tecnologia arbitrariamente avançada, há limites fundamentais ao que é possível. Mas, e isto é importante, provavelmente não é o mesmo que certamente não. Há uma diferença entre dizer que algo é extremamente improvável e dizer que é impossível. E a física quântica, com todas as suas estranhezas e paradoxos, ensina-nos a ser cautelosos sobre declarar coisas impossíveis. Agora vamos examinar uma objeção ainda mais fundamental. Toda esta discussão assume que há algo especial sobre a informação que te define, que há uma fronteira clara entre tu e o resto do universo, que podes dizer significativamente onde tu acabas e o ambiente começa. Mas a física quântica questiona precisamente estas suposições. Devido ao entrelaçamento quântico, não há fronteiras claras entre sistemas. Tudo está correlacionado com tudo o resto. Os átomos no teu corpo estão entrelaçados com fotões que escaparam para o espaço. Esses fotões estão entrelaçados com outros átomos noutras estrelas. Esses átomos estão entrelaçados com ainda mais fotões, e assim por diante, numa rede de correlações que se estende por todo o universo. Então, onde exatamente está a informação que te define? Não está localizada no teu corpo. Está distribuída por uma rede de correlações quânticas que não tem fronteiras claras. E quando morres, essa rede não desaparece. Apenas continua a evoluir, a expandir-se, a entrelaçar-se com mais e mais sistemas. Mas aqui está o problema. Se a informação que te define está distribuída por todo o universo, então em que sentido és tu uma entidade distinta? Talvez a noção de um eu separado seja uma ilusão criada pela nossa perspectiva limitada. Talvez não haja indivíduos, apenas padrões temporários de correlação numa rede universal de entrelaçamento. Esta visão é apoiada por algumas interpretações da mecânica quântica, particularmente a interpretação relacional proposta por Carlo Rovelli. Rovelli argumenta que estados quânticos não são propriedades absolutas de sistemas, mas são sempre relativos a outros sistemas. Não há um estado quântico objetivo do universo. Há apenas estados relativos a diferentes observadores. Nesta visão, tu não és uma coisa com propriedades definidas. És uma rede de relações com outros sistemas. E quando morres, essas relações não desaparecem. Elas apenas mudam, transformam-se, reorganizam-se. Não há um momento definido em que deixas de existir, porque nunca exististe como uma entidade separada em primeiro lugar. Mas isto leva a uma conclusão profundamente perturbadora. Se não há indivíduos, se há apenas redes de relações, então a morte não tem o significado que pensamos que tem. Não é o fim de uma pessoa. É apenas uma reorganização de relações. E a pergunta sobre o que acontece quando morres torna-se sem sentido, porque não há um tu para acontecer alguma coisa. Esta é talvez a limitação mais profunda de todas. A física quântica pode dissolver a própria questão que estamos a tentar responder. Pode mostrar-nos que a pergunta sobre o que acontece quando morres pressupõe uma noção de identidade pessoal que não corresponde à realidade física fundamental. Mas agora precisamos de confrontar uma objeção ainda mais básica. Toda esta discussão assume que a mecânica quântica é a teoria final da realidade, que as equações que temos agora são as equações corretas e que apenas precisamos de as interpretar corretamente. Mas a historia da física ensina-nos a ser humildes sobre as nosas teorías. A mecánica newtoniana parecía ser a teoría final do movimento durante 200 anos. Depois Einstein mostrou que estaba errada a velocidades altas e en campos gravitacionais fortes. A relatividade geral parecía ser a teoría final da gravidade. Depois descobrimos que non pode ser reconciliada con a mecánica cuántica. A mecánica cuántica parece ser a teoría final do mundo microscópico. Non sabemos que debe haber algo máis profundo, porque non conseguimos cuantizar a gravidade. Físicos têm procurado por unha teoría de gravidade cuántica durante quase un século. Teoría das cordas, gravidade cuántica en loop, teoría de twistores, geometría non conmutativa. Todas estas son tentativas de unificar a mecánica cuántica e a relatividade geral. Mas nenhuma foi confirmada experimentalmente.
e cada uma faz previsões diferentes sobre a natureza fundamental da realidade. Na teoria das cordas, partículas não são pontos, mas cordas vibrantes em 10 ou 11 dimensões. Na gravidade quântica em loop, o espaço-tempo em si é quantizado, feito de loops discretos de geometria. Nestas teorias, as noções familiares de espaço, tempo e causalidade podem quebrar-se a escalas suficientemente pequenas. E se as nossas noções de espaço e tempo são apenas aproximações que funcionam a escalas grandes, então todas as nossas conclusões sobre preservação de informação e causalidade podem precisar de ser revistas. Há também a possibilidade de que a mecânica quântica em si precise de ser modificada. Teorias de colapso objetivo, propostas por físicos como Roger Penrose e Giancarlo Ghirardi, sugerem que a função de onda colapsa espontaneamente quando sistemas atingem certo tamanho ou complexidade. Não há necessidade de observadores ou medições. O colapso é um processo físico real que acontece naturalmente. Se teorias de colapso objetivo estiverem corretas, então a preservação de informação quântica pode não ser absoluta. Informação pode ser genuinamente destruída quando a função de onda colapsa. E todas as nossas conclusões sobre persistência de informação após a morte precisariam de ser reconsideradas. A verdade é que não sabemos qual é a teoria correta. Não sabemos se a mecânica quântica é fundamental ou emergente. Não sabemos se a informação é realmente preservada ou se pode ser destruída. Não sabemos se o universo é determinístico ou probabilístico. Não sabemos se há um multiverso ou apenas um universo. Não sabemos se o tempo é fundamental ou emergente. Não sabemos se a consciência é quântica ou clássica. Há tantas coisas que não sabemos. E quando não sabemos, a resposta honesta é admitir a nossa ignorância. Não inventar histórias reconfortantes. Não fazer afirmações grandiosas baseadas em especulações. Não vender certezas onde há apenas possibilidades. Mas aqui está o que sabemos. Sabemos que a mecânica quântica, dentro do seu domínio de validade, faz previsões incrivelmente precisas. Sabemos que a informação quântica é preservada em todas as experiências que fizemos até agora. Sabemos que o entrelaçamento é real e pode persistir por longas distâncias. Sabemos que o universo é muito mais estranho do que o senso comum sugere. E sabemos que há limites fundamentais ao que podemos saber e ao que podemos fazer. Estes factos não nos dão uma resposta definitiva sobre o que acontece quando morres. Mas dão-nos uma estrutura para pensar sobre a questão. Uma estrutura baseada em física rigorosa, não em wishful thinking. Uma estrutura que reconhece tanto as possibilidades extraordinárias quanto as limitações severas. E talvez isso seja suficiente. Talvez não precisemos de certezas. Talvez seja suficiente saber que a realidade é mais rica, mais estranha e mais aberta do que imaginamos. Que há espaço para possibilidades que não compreendemos completamente. Que a fronteira entre o possível e o impossível não está onde pensávamos que estava. A física quântica não nos dá imortalidade. Não nos dá vida após a morte, não nos dá ressurreição, mas dá-nos algo talvez mais valioso, uma apreciação profunda da complexidade e mistério da existência. Uma compreensão de que somos parte de algo muito maior do que nós mesmos. Uma rede de correlações que se estende por todo o universo, ligando-nos a tudo o que existe. E quando morres, essa rede não desaparece. Continua, evolui, transforma-se. A informação que te definiu persiste, não como uma entidade separada, mas como parte do tecido do universo. Não é imortalidade pessoal, é algo mais sutil. Participação contínua na dança cósmica de informação e energia que constitui a realidade. Mas agora precisamos de dar um passo atrás e olhar para o quadro maior. Porque há uma simetria profunda e perturbadora entre o muito pequeno e o muito grande. Entre o mundo quântico das partículas e o mundo cosmológico das galáxias e universos. E esta simetria pode oferecer-nos uma perspectiva final sobre a natureza da morte. Considera o seguinte: a nível quântico, partículas podem existir em superposição de múltiplos estados. Um eletrão pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Um fotão pode passar por 2 fendas simultaneamente. A realidade a nível microscópico é fundamentalmente indeterminada até ser observada. Agora considera o universo como um todo. Cosmólogos descobriram que o universo observável contém aproximadamente 10 elevado a 80 átomos. Mas as equações da mecânica quântica aplicam-se a sistemas de qualquer tamanho. Então, em princípio, o universo inteiro é um sistema quântico, descrito por uma função de onda universal.
Esta função de onda universal está numa superposição de todos os estados possíveis do universo. Cada configuração possível de cada partícula, cada história possível, cada resultado possível de cada evento quântico, tudo isso existe simultaneamente na função de onda universal, não como possibilidades abstratas, mas como ramos reais da realidade. E aqui está a simetria profunda. Assim como uma partícula pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, o universo pode estar em dois estados ao mesmo tempo. Assim como uma partícula não tem uma posição definida até ser medida, o universo não tem uma história definida até ser observado. E assim como a medição de uma partícula colapsa a sua função de onda para um estado específico, a observação do universo colapsa a função de onda universal para uma história específica. Mas quem observa o universo? Se o universo contém tudo o que existe, não pode haver observador externo. A única possibilidade é que o universo se observe a si mesmo. Que observadores dentro do universo, como nós, colapsem a função de onda universal através das nossas observações. Isto leva a uma ideia extraordinária proposta pelo físico John Wheeler, o universo participatório. Wheeler argumentou que observadores não são apenas testemunhas passivas da realidade. São participantes ativos na criação da realidade. Através das nossas observações, colapsamos a função de onda universal e trazemos uma história específica à existência. Nesta visão, o passado não é fixo. É criado retroativamente pelas nossas observações presentes. Quando observas uma estrela distante, não estás apenas a ver luz que foi emitida há milhões de anos. Estás a colapsar a função de onda do universo de uma forma que cria uma história específica para essa luz, incluindo o caminho que tomou através do espaço. Wheeler demonstrou isto com uma experiência de pensamento chamada experiência da escolha retardada. Imagina que um fotão passa por uma fenda dupla. Podes escolher medir por qual fenda passou, ou podes escolher observar o padrão de interferência que prova que passou por ambas as fendas. E podes fazer esta escolha depois do fotão já ter passado pelas fendas. A tua escolha no presente determina retroativamente o que o fotão fez no passado. Esta experiência foi realizada em laboratório múltiplas vezes, e os resultados confirmam a previsão de Wheeler. O passado é literalmente criado pelas nossas observações presentes. E em 2007, físicos realizaram uma versão cósmica desta experiência usando luz de quasares distantes. Eles mostraram que podemos escolher retroativamente o caminho que a luz tomou através do universo há milhares de milhões de anos. Agora aplica isto à morte. Quando morres, a função de onda do universo continua a evoluir. Mas essa função de onda está numa superposição de múltiplas histórias. Em algumas dessas histórias, a informação sobre ti é preservada e eventualmente reconstituída. Noutras histórias, a informação é irrecuperavelmente perdida. Ambas as possibilidades existem simultaneamente na função de onda universal. E aqui está o que é verdadeiramente estranho. Qual dessas histórias se torna real pode depender de observações futuras. Se uma civilização futura observar o universo de uma forma que colapsa a função de onda para uma história onde a tua informação foi preservada, então retroativamente essa informação foi sempre preservada. O futuro cria o passado. Isto significa que a questão sobre o que acontece quando morres pode não ter uma resposta definida até que observadores futuros colapsem a função de onda universal. Até lá, estás numa superposição quântica de morto e não morto, preservado e não preservado, continuando e não continuando. Não como uma metáfora, mas como uma descrição literal da realidade quântica. Esta é a simetria final entre micro e macro. Assim como o gato de Schrödinger está numa superposição de vivo e morto até a caixa ser aberta, tu estás numa superposição de múltiplos destinos pós-morte, até o universo ser observado de uma forma que colapsa a função de onda. A morte não é um evento com um resultado definido.